Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de novo para contar mais uma história da Bíblia. E vocês sabem que todas as histórias que estão escritas na Bíblia são verdade. Isso aí, pessoal. Olha só, crianças, na semana passada nós falamos sobre Moisés, de quando ele encontrou com Deus lá no Monte Sinai e Deus deu para ele uma missão. E Moisés ficou com medo, né? Achou que não ia conseguir. Mas a gente sabe que no final de tudo ele reconheceu Deus como dono dele, que ele era um servo de Deus e obedeceu a ordem de Deus, voltou lá no Egito e falou com Faraó e avisou todo o povo de Deus que eles iam ser libertos da escravidão do Egito. O Faraó não foi fácil não, demorou para ele resolver libertar o povo de Deus lá do Egito. Deus teve que mandar quantas pragas para que isso acontecesse? 10 pragas, né, gente? 10 pragas o povo teve que enfrentar para até Faraó decidir que o povo de Deus podia ser liberto, para poder adorar a Deus em outro lugar, numa terra que Deus estava dando para eles. Então, para acontecer isso, vocês sabem que depois que eles saíram, o Faraó ficou arrependido do que tinha feito e mandou todo o exército dele atrás do povo de Deus. Só que o povo já estava no caminho e aí tinha o Mar Vermelho na frente deles. O que aconteceu? Será que todo mundo saiu nadando? Não, né, gente? Deus falou, deu uma ordem para Moisés e Moisés ergueu o cajado dele e o Mar Vermelho se abriu e eles conseguiram passar por terra seca. E quando eles terminaram de atravessar o Mar Vermelho, o exército do faraó já estava entrando naquela terra seca também. Só que daí, nisso, terminou o povo de passar e Deus fechou o Mar Vermelho de novo e todo o exército do faraó morreu nas águas do Mar Vermelho. E aí o povo de Deus começou a festejar, a Miriam, que era irmã de Moisés, começou a tocar o seu tamborim e todos estavam dançando de alegria porque Deus tinha libertado eles. Aí, depois, eles continuaram o caminho, porque Deus tinha uma terra para eles, né? Uma terra prometida, onde eles iam ser muito felizes e não iam ser escravos de ninguém. E aí, eles começaram a caminhar pelo deserto, porque eles precisavam atravessar o deserto para chegar nessa terra. E eles estavam caminhando, aquele povo todo que tinha saído do Egito, estavam caminhando já no deserto há 3 dias. E esses 3 dias, eles não estavam encontrando nem um pouquinho de água, gente. Nem um riozinho, nem um lago, nada, não tinha água para eles beberem. Até que eles começaram a reclamar para Moisés. Meu Deus, nós estamos com sede, assim a gente vai morrer. E já começaram a murmurar e a reclamar. Até que eles chegaram em um lugar que se chamava Mara. E lá em Mara, eles encontraram água. Só que quando eles foram tomar água, olha só como que era essa água. Essa água não era uma água docinha, igual, não que a nossa água tenha açúcar, né? Porque a gente sabe, quem já aprendeu na escola, que a água não tem sabor. Mas não é salgada e não é doce, né? E nem amarga, nem azeda. E essa água que eles foram tomar, que eles encontraram, era uma água amarga. Vocês sabem qual que é o gosto do amargo? Não é igual limão, porque limão é bem azedo, né? Não sei se alguém já comeu alguma verdura, alguma salada que tem aquelas folhas bem verde escuras. Aqui em casa, quando as meninas eram pequenas, eu sempre falava, comam verde escuro que faz bem para a saúde. O verde escuro, a folha verde escura da salada, ela é muito boa, tem bastante vitamina, só que ela é amarga. E aquela água que eles encontraram era amarga.
Então faz de conta, que esse aqui era o lugar onde estava a água. Lógico que não tinha copo de vidro naquela época, né? Mas faz de conta que era essa. Então, quando eles estavam morrendo de sede, chegaram lá para tomar, todo mundo foi correndo querer tomar aquela água. Eles tomaram e... Desculpa, gente. Tá muito amarga. Eu não vou conseguir tomar essa água. Meu Deus, o que puseram nessa água? Ela é muito amarga. Fizeram até careta para aquela água. E eu até babei. E aí começaram a reclamar. Eu acho que era melhor a gente ter ficado lá no Egito. Pelo menos não tinha água amarga para tomar. E daí Moisés, coitado do Moisés, né? Ele já tinha tido todo aquele trabalho de convencer, né? Lógico que Deus ajudou ele muito, porque Deus sempre estava com Moisés. E aí ele foi lá e falou: Deus, eles não estão gostando dessa água. Estão morrendo de sede e não querem tomar dessa água. O que eu vou fazer? Sabe o que Deus mandou ele fazer? Deus mandou Moisés pegar um pedaço de madeira e jogar naquela água que eles tinham encontrado. Aí Moisés pegou uma madeira que Deus mostrou, um pedaço de pau de madeira, e jogou naquela água. Sabe o que aconteceu? Milagrosamente, a água ficou doce. Meu Deus, Deus fez um milagre para aquele povo reclamão. Mesmo assim, Deus os amava tanto que Deus foi lá e ouviu a oração de Moisés e tornou a água docinha. O povo foi lá e foi correndo tomar água. Agora sim, agora tá docinha. E assim, Deus fez esse milagre para eles. Olha só, Deus amava e ama tanto o povo dele que ele quer sempre ver o povo bem. Na verdade, aquela água amarga, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que aquela água ela tinha muitos medicamentos. Era uma água que fazia bem para o corpo. Quando a gente toma remédio, às vezes não é amargo, é porque tem alguns medicamentos que, mesmo sendo amargos, eles fazem bem para nós. Aquela água amarga tinha muitos medicamentos, que eles nunca iam ficar doentes, não iam ter dor de barriga, essas coisas. Mas mesmo assim eles reclamaram e Deus ouviu o pedido deles e deixou a água docinha. Deus, ele sempre quer curar a gente. Deus é o nosso Deus que ele quer ver a gente sempre pertinho dele. E vocês sabem, como nós já falamos aqui, que lá na eternidade, que é o céu, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter dor de cabeça, dor de barriga, não vai ter choro, não vai ter remédio, nem injeção, só vai ter vida boa, vida saudável. E Deus, ele quer que a gente viva aqui na terra, nesse corpo aqui, que um dia a gente vai morrer e esse corpo vai virar nada, né? Vai virar pó. Ele quer que a gente já sinta como que é viver no céu. Então ele quer que a gente tenha saúde para a gente pensar assim, nossa, como é bom viver com saúde. Lá no céu vai ser assim, não vai ter dor, não vai ter remédio, não vai ter doença, não vai ter coronavírus, não vai ter nada dessas coisas. Então Deus já quer que a gente veja como é bom não ter dor, não ter doença aqui na terra, porque daí a gente vai querer, eu quero viver com Deus na eternidade, porque lá nunca vai ter essas coisas ruins. Então Deus, ele quer nos curar, mas nós temos um compromisso também de cuidar do nosso corpo, de comer comidas saudáveis, de fazer exercício físico, de dormir na hora certa, dormir no tempo certo, não dormir pouco nem dormir demais, né? Estudar para nossa mente ficar sempre trabalhando e tendo ideias, brincar muito, porque brincar deixa a gente muito inteligente. Então nós temos que fazer a nossa parte de cuidar do nosso corpo.
E Deus, lógico que Ele quer nos curar se a gente tem doença. Só que para Ele nos curar, nós temos que ter o nosso coração quebrantado para Ele poder nos curar, não é verdade? E lá naquela época, quando Deus tirou o povo lá do Egito, né? Voltando a falar nisso, eles eram muito desobedientes, sabe, gente? Toda hora estavam reclamando de uma coisa ou de outra. E Deus dava as ordens do que eles tinham que fazer. Na Bíblia está escrito que quem estava doente tinha que ficar de quarentena, sabia? Então os médicos, eles falam isso pra gente hoje, mas Deus, Ele é tão sábio, Ele é dono de toda a sabedoria que Ele já sabia disso lá naquela época. Na Bíblia também está escrito que a gente tem que ter uma boa higiene, lavar as mãos antes de comer. Também está escrito que se você fica perto de alguém que está doente, depois você tem que lavar bem a tua mão também. Então, Deus sempre dava essas ordens para o povo dele. Só que eles não obedeciam. Alguns obedeciam, mas muitos não obedeciam e acabavam ficando doentes. Deus trazia cura, Deus curava. Mas aí Deus começou a pensar, o que eu posso fazer para esse povo que é tão desobediente ficar curado de uma vez por todas? Porque cada vez ele tinha que curar. Dava a ordem e daí a pessoa desobedecia, ele curava. Aí ele pensou. Lembram que ele mandou Moisés jogar um pedaço de madeira lá na água para a água ficar boa? Deus, ele também, um pedaço de madeira, ele entregou o seu filho Jesus. E na Bíblia está escrito que quando Jesus morreu na cruz, ele levou sobre o corpo dele todas as doenças, todas as enfermidades. Crianças, vocês sabem como funciona um ímã? Olha só, esse ímã aqui é bem pequenininho. Ele parece um pedaço de ferro, né? E ele atrai metais. Então eu tenho um parafuso aqui bem pequenininho e quando eu ponho perto, ele puxa. É muito legal. Jesus na cruz parecia um ímã, atraindo todas as nossas doenças e as nossas enfermidades. Olha só, faz de conta que esse ímã é Jesus. E esses parafusos são os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas tristezas. E olha só o que aconteceu. Grudou tudo, puxa tudo. É muito legal, fica tudo grudado. Então foi isso, mais ou menos assim, que aconteceu na cruz quando Jesus morreu. Ele tornou a nossa vida amarga numa vida doce, numa vida abundante. Gente, Jesus é demais, né? E agora o problema estava resolvido. Deus escolheu Jesus, o seu único filho, mandou ele morar aqui na terra, viver como homem igual a nós, como pessoa, né? Normal, assim, humana, porque Jesus é super poderoso, né? E aí, ele foi para a cruz e ele pagou todas as dívidas que nós tínhamos. Ele sentiu no corpo dele todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Uma pessoa só com todas as doenças do mundo. Você já pensou como Jesus sofreu por você? Para que você pudesse ser livre das doenças, livre das enfermidades, para que você pudesse ser curado. Jesus é isso. Ele fez isso por obediência e nos amou tanto que morreu por nós. E por causa dele, todas as nossas doenças foram curadas. Crianças, isso é muito maravilhoso. Deus nos cura e Ele não quer nos curar só nesse corpo aqui físico. Ele quer curar as nossas emoções. Ele quer trazer alegria verdadeira todos os dias.
Tem gente que é doente da alma, doente da cabeça, né? Que não consegue pensar direito, só pensa em tristeza, pensa até que quer morrer logo. Mas Jesus lá na cruz, ele levou as doenças do corpo e também as doenças da nossa alma. Então nós temos que glorificar a Deus, porque Ele é o nosso Deus que cura todas as enfermidades. Olha só o que está escrito na Bíblia em Êxodo 15, 26. Então, quando Deus deu para eles a água docinha, né? Transformou a água amarga em água docinha, Deus falou assim para o povo dele: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Nossa, Deus estava libertando eles da escravidão e libertando eles de todas as doenças que eles tinham lá no Egito, né? Que foi uma época muito difícil que eles viveram. Outro versículo que eu quero ler para vocês está em 2 Reis 25. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Então, assim como eu falei, né, que Ele quer curar a nossa alma também, a nossa tristeza, Deus é poderoso para curar isso também em nós. E por último, eu vou ler para vocês o versículo que está em Isaías 53. Todo esse capítulo vai falar de como foi a morte de Jesus na cruz e o que Ele fez por nós. Isaías é um livro do Antigo Testamento, mas ele foi um profeta, né, Isaías, e ele falou o que ia acontecer quando Jesus estivesse morrendo na cruz. Verdadeiramente, ele, Jesus, né, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós achávamos que ele estava aflito e ferido e estava oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus, e pelas suas pisaduras